Aleluia. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 23, e o verso 37. Essa foi uma palavra em que o Senhor muito me incomodou durante esses dias que estou aqui. Fui muito bem recebido nessa terra por amigos. Meu amigo pastor Daniel. Eu esqueci, pastor Daniel, de falar coisas lá no outro dia, né? Hoje eu falo. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Dias Júnior, pastor Angélica, meu amigo pastor Daniel, pastora Mari, e louvar a Deus por todo esse ministério, toda esta igreja, que com certeza tem feito grandes coisas na obra de Deus. Grandes coisas nós temos visto pela dimensão deste trabalho. Igreja tão bonita e um povo tão avivado e feliz. Amém? Aleluia. Eu coloquei esse tema para ser ministrado hoje como o amor de Jesus, o amor incondicional de Jesus. O amor incondicional de Jesus que nos alcançou. Mateus, no capítulo 23, a partir do verso 37, no subtítulo desta mensagem está escrito: O lamento sobre Jerusalém. Me acompanhe. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Aleluia. Aleluia. A gente pode ver, queridos, que toda a história de Israel, todo o povo de Jerusalém, todo o povo escolhido por Deus, foi um povo muito duro, um povo de um coração duro, de dura cerviz. Desde o início, a gente pode perceber o quão desobediente é a humanidade. O quão desobediente, desde o início, desde a criação. A gente ouvia Deus falar, Deus dava leis e as pessoas desobedeciam. Foi instituído o Éden, Deus criou tudo maravilhoso, tudo perfeito. E infelizmente o homem, não atendendo à lei de Deus, não atendendo ao pedido de Deus, a ordem, transgrediu. A gente pode perceber que Deus sempre enviou profetas para tentar reconciliar o povo com Ele. Deus sempre enviava, né? Sempre enviava alguém, sempre enviava um profeta. Porque Ele fazia isso para destruir o povo? Não. Ele fazia isso por amor ao seu povo, à sua criação. Assim como nós, quando a gente dita regras para os nossos filhos, é com a melhor intenção de fazê-los caminhar pelo caminho certo, o caminho de felicidade. As pessoas costumam não entender por que a gente aceita Jesus, por que a gente vai para a igreja, por que a gente adora, por que a gente devolve o dízimo, por que a gente oferta. Tudo isso por amor a Deus. Porque nós reconhecemos o nosso chamado. Reconhecemos que fomos criados por Ele. Reconhecemos que temos um lugar próximo a Ele, porque Ele é o nosso Pai. E reconhecemos que tudo que Ele nos pede para fazer é porque Ele quer o nosso melhor.
Mas nem sempre foi assim. A gente consegue perceber que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, continuava a se distanciar de Deus. O povo judeu, o povo de Jerusalém, o Senhor enviava profetas, e esses profetas eram apedrejados, e esses profetas eram escarnecidos, mortos, porque não aceitavam a boa e agradável vontade de Deus, porque não aceitavam viver, né, o correto, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso Deus traz para os nossos dias, o quanto o Senhor nos amou, porque cada um de nós que estamos aqui, a Bíblia fala que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta. Mas quando nós conhecemos a verdade, né, essa verdade, a tendência é nos libertar do passado. Como estamos aqui, vemos testemunho de muitas pessoas. Alguns nasceram no berço evangélico, outros não. Outros não tiveram essa educação. Eu fui de uma igreja, a minha família, por ser baiano, a gente nasceu numa doutrina da igreja católica. E eu vivi todo aquele processo. Mas eu via as coisas da Bíblia, as leituras, as histórias, toda a doutrina, como simplesmente uma história contada. Né? Inclusive eu me recordo quando eu era criança, todas as passagens bíblicas tinham figuras. E eu via aquilo ali com muito terror, porque era uma hora, por exemplo, quando Jesus nasceu, tudo maravilhoso, aquele presépio e tal, mas quando aquelas crianças eram assassinadas, a gente ficava sem entender por que aquilo acontecia, né? Então aquilo ali muito amedrontava, então às vezes a gente tinha até medo de pegar na Bíblia. E a gente não conhecia porque não tinha conhecimento, não podia aprender. A gente tinha que seguir uma regra que era imposta. Mas enfim, trazendo para a minha vida, eu vivi muitos anos sem conhecer essa verdade. Muitos anos sem saber as instruções de Deus para a minha vida. Muito tempo sem conhecer o Deus que nós servimos hoje. Amém? Muito tempo distante dele. Mas o mais interessante disso é que, por mais que eu estivesse distante dele, por mais que eu não conhecesse, por mais que nós não conhecêssemos, ele não desamparava nenhum de nós. Ele nunca deixou de nos guardar e de nos proteger, mesmo tão distante que estávamos dele. Quando Adão e Eva foram postos para fora, né, do jardim, o Senhor continuou protegendo eles e guardando eles, mesmo que eles tivessem transgredido, mas eles continuavam sob a proteção de Deus. E assim fomos nós, fomos formados em pecado, mas o Senhor, por ser o nosso Criador, Ele permitiu muitos de nós ir a muitos lugares. Muitos de nós alcançamos muitos lugares, fomos a muitos lugares. Mas os olhos de Deus nunca deixou de contemplar nossas vidas. Ele conhece do primeiro dia, do dia que você nasceu, até hoje. E Ele sabe até o teu futuro, onde você vai estar. E a gente consegue perceber isso. Aqui fala que esta condição de endurecimento de Israel, citada na passagem anterior, especialmente pelo juízo do Senhor contra os escribas e fariseus, não era algo que lhe dava prazer, senão ocasião para lamentar. Israel se tornara um filho rebelde e degenerado, e esta não é nenhuma condição para que um pai possa se alegrar e exultar. O nosso Deus, Ele nos fala na sua palavra, que Ele não se alegra com a morte de um ímpio. Ele veio para salvar todos. Jesus, Ele veio à terra para salvar a todos. Então, às vezes, a gente coloca no nosso coração, às vezes a gente se endurece mesmo, irmão. Quando a gente busca muito a Deus, quando a gente aprende, quando a gente segue a Ele, a gente fica com o nosso coração endurecido.
E dentro do nosso coração habita tudo menos o amor ao próximo. Saber que nós estamos aqui não porque nós merecemos, mas porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. É por isso que nós estamos aqui. Se essa graça e essa misericórdia não tivessem nos alcançado, ai de nós. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma cantora que também foi muito famosa. Quantas provações, quantas lutas. Chegou a perder 2 maridos. Chegou a quebrar as 2 pernas. Chegou a sofrer. E sabia de tudo aquilo. Ela sabia que ela estava sendo provada por Deus. Ela sabia que Deus estava tentando juntar ela, né? Mas ela não queria. Quanto mais ela apanhava, mais ela se distanciava de Deus. E assim também, querido, é na vida de cada um de nós. Quantos de nós relutamos, quantos de nós corremos, quantos de nós tivemos que perder, quase andamos pelo vale da sombra da morte. E Jesus tentando juntar e a gente querendo se afastar. Jesus tentando juntar e a gente querendo se afastar. Aleluia. Para quem não sabe, queridos, eu fiz, como o pastor Daniel falou, eu fiz parte da banda Ticatá, que foi uma banda que fez muito sucesso aqui no Ceará e em muitas cidades do estado do Ceará, em Fortaleza e do estado do Ceará. E devido a tanto sucesso, né, alguns de nós não suportavam. Pelo menos, eu não suportei toda aquela pressão. Eu nasci com um desejo muito grande de cantar, de fazer sucesso, de estar nos palcos. E quando eu vim para cá, com 17 anos, eu encontrei tudo aquilo. Eu vi o sucesso de perto. Eu vi tudo aquilo acontecer e tudo muito rápido. Tudo muito rápido na minha vida. Só que com todo aquele desejo que eu tinha de fazer sucesso, veio as consequências, vem um preço que você tem que pagar. Eu chorava dia e noite longe da minha família. Chorava, sofria, mas era o meu sonho, era o meu desejo. E por muitas vezes, eu tive que, pela minha falta de maturidade naquela época, às vezes eu saía de uma banda para outra. Saía dessa, não, essa banda aqui não está legal, não, eu vou para outra banda, eu acho que vai ser melhor. E todas as vezes que eu passava, saía de um, entrava em outro, e eu via que cada dia mais ficava pior. Né? Eu tinha o meu desejo, era o meu sonho, um dia fazer sucesso. E para isso eu tinha que pagar esse preço, estar só, viajar, estar longe da família, sofrendo. Agora que ele está aqui, eu posso falar isso, né? Só um pouquinho. Glória a Deus. Meu maior sofrimento é porque, queridos, quando a gente está numa banda, existe uma disputa muito grande. Só que existem também as brincadeiras. E Daniel era o que mais brincava comigo. Eu fiquei assim imaginando, rapaz, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Rapaz, eu estava cantando. Isso, eu posso falar isso porque isso foi as coisas que mais me entristecia, porque eu não entendia as brincadeiras. E às vezes eu estava cantando, quando eu via, eu levava um chute. Aí rapaz, eu olhava para trás e dizia assim, rapaz, é para ir, velho. Eu não entendia nada. Diz, homem, para com isso, homem. E fora outras brincadeiras, dentro do ônibus, dentro das viagens. Um passava pasta na cara do outro. Era um negócio triste. Era terrível. Chegou um ponto que eu quase, por causa dessas brincadeiras, quase eu mato um da banda. Porque passaram pasta no meu rosto. E quando eu acordei, estava cheio. E aí eu peguei e disse assim, vamos brincar? Tinha um da banda dormindo e eu comecei a jogar amendoim dentro da boca dele. Quando ele acordou, quase morre, entalado. Eu disse, vamos brincar? Então vamos. Eu não sabia brincar, né? Eu disse, vamos brincar. Então eu comecei a brincar. Só que aquilo ali era um momento, brincava ali para tentar amenizar a minha dor, de estar longe da família, mas nada daquilo me completava. Nada daquilo. Eu acreditava, eu não sabia até onde aquilo ia dar. Então, queridos, para que eu não venha demorar muito, quando eu falei com o pastor que vinha ministrar, ele me deu a palavra para estar sendo ministrada hoje.
Eu acredito que tudo que for falado aqui, queridos, vem direto de Deus para a tua vida. Eu não sou um pregador, mas Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e o testemunho, muitas vezes, de vida, porque a palavra de Deus é o testemunho do que Deus fez, está escrito aqui. E Deus tem uma palavra na vida de cada um. A Bíblia muitas vezes relata passagens bíblicas de pessoas que andaram com Deus. E quando todo ser humano que ele atende ao chamado e começa a caminhar com Deus, ele começa a formar um testemunho de vida. Muitas vezes tem pessoas que se convertem só pelo teu andar, só por olhar você servindo a Deus. Eu, quando eu era muito criança, quando a gente começou ainda com banda, eu conheci uma mulher de Deus, que ela passava por todo tipo de provação, todo tipo de luta. Mas todos os dias ela passava para o trabalho cantando glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, dando glória a Deus, mesmo em meio às dificuldades. E eu não conseguia entender aquilo, mas por quê? A pessoa passa por luta, passa por dificuldade, e mesmo assim continua adorando a Deus, mesmo assim continua jubilando na presença de Deus. E eu pude perceber, durante o tempo que eu tenho caminhado com Deus, durante o tempo que eu tenho visto Deus operar, que Deus tem me guiado, me guardado de muitas coisas. Quando eu passei por inúmeras bandas, querido, quando eu vivi, a última banda que eu participei foi uma banda chamada Forró Sacode, que todo mundo conhece, já ouviu falar dessa banda. Eu acreditava que quando eu chegasse a esse nível de sucesso, de participar de uma grande banda, eu seria uma pessoa feliz. Quando eu alcançasse uma banda como essa, eu chegaria a ser uma pessoa alegre. Eu alcançaria alegria. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque essa alegria é uma alegria passageira. Você sobe no palco, você canta, você alegra a multidão. Mas quando você volta para o seu quarto, quando você volta para a sua casa, você vê o quanto triste você é. Porque a sua alegria, a sua felicidade está alimentada naquilo, no dinheiro, e muitas vezes os elogios. Tudo isso, toda essa fama, todo esse sucesso, cada dia mais te distancia de Deus. Mas eu percebo que durante toda essa vida, todo esse tempo que eu passei lá no mundo, eu percebo como essa palavra está escrita aqui, como está escrito em Mateus, que Deus ele sempre quis me alcançar. Ele sempre quis, através dos testemunhos de outras pessoas, me ganhar. Eu me lembro do testemunho de Matos Nascimento, quando ele falava que perdeu tudo, eu ficava assim, como é possível? Como é possível uma pessoa fazer sucesso? Como é possível a pessoa ter fama, ter dinheiro, e de uma hora para outra largar tudo para servir a Deus? Como é esse mistério? Como é esse negócio? E queridos, depois de ter vivido mais de 12 anos no secular, depois de ter andado em muitos lugares no Brasil, depois de ter vivido muitas frustrações, antes de me casar, eu tive 3 relacionamentos. 3 relacionamentos frustrados. Por quê? Porque eu não conhecia essa verdade. Eu ainda não sabia o que era família. Eu ainda não sabia o que era viver com Cristo. Eu ainda não conhecia essa verdade. Então, todos os meus relacionamentos eram de brigas, de confusões. Eu não conseguia ser fiel. Eu entendia que o homem não poderia ter só uma esposa, ou só uma mulher, teria que ter várias. Eu tive um relacionamento aqui em Fortaleza, que inclusive tem uma filha de 12 anos, fez 12 anos agora. E foi um relacionamento que eu fui muito infeliz. Por quê? Porque durante toda a caminhada neste relacionamento, era só de brigas, de confusões. Eu já não tinha mais alegria cantando. Eu já não conseguia ter mais alegria vivendo o que eu sonhava para a minha vida. Cheguei a um ponto de querer desistir de cantar. Cheguei a um ponto de querer parar o meu trabalho para fazer outra coisa. Mas enfim, quando eu fui morar em São Luís do Maranhão, depois de ter sofrido todo tipo de tristeza, de todo tipo de decepção, eu acredito que muitos que estão aqui passaram por isso. Eu acredito que muitos que estão aqui
viveram assim, o Senhor tentando buscar, tentando lhe chamar para uma vida nova, e você, cada dia que passa, se distanciava. Quando eu fui morar em São Luís do Maranhão, eu conheci uma pessoa, e a mãe dela era uma serva de Deus. E essa serva de Deus, querido, quando eu fui conhecê-la, a primeira coisa que, quando ela me viu, cheio de brinco, cabelo muito doido, ela olhou para mim e disse assim: você está cantando no mundo, mas eu acredito que você ainda vai ser um servo de Deus. Ela olhou para mim e profetizou na minha vida, e disse assim: você está cantando no mundo, mas eu vejo você servindo a Deus. E eu levantei a mão e disse assim: amém. Sem entender, eu liguei no céu. Liguei na terra e liguei no céu e disse assim: amém. Só que, queridos, eu achava aquilo muito impossível. Como? Servir a Deus? Será que dá para servir a Deus e cantar e viver da obra? E aí eu continuei. Às vezes eu chegava na casa dela e ela dizia assim: vamos visitar uma igreja comigo no domingo? Eu disse: vamos. E ela ia, me levava para a igreja. Aí quando chegava na terça-feira, ela dizia assim: vamos de novo. Só que a minha ex-namorada, ela dizia assim: virou crente agora? Vai estar todo dia na igreja? Eu disse: não, rapaz, vou lá visitar. Não, não vai não. Não vai não, hoje não vai. Só vai no... misericórdia. Aleluia. Não vai não. Aí eu disse assim: não, tudo bem, não vou não. E o que eu quero dizer com tudo isso, querido? Com tudo isso que eu estou ministrando aqui nessa noite, é que Deus tem um tempo certo e determinado para todas as coisas. O povo de Israel, por muitos anos, andou distante de Deus. Por muito tempo. O Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E é por causa dos que rejeitaram que nós estamos aqui. Fomos chamados quando estávamos no mundo, perdido. Estávamos distante de Deus. Andávamos errantes por este mundo. Mas o Senhor sempre Ele separa, como Ele separou a cada um dos que estão aqui para fazer a obra, para ganhar vidas, para fazer discípulos. Assim o Senhor fez comigo. Há 7 anos atrás, eu fui visitar uma igreja, a pedido, com um convite. E no dia que eu entrei naquela igreja, queridos, no dia que eu fiz aquela visita, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia em que eu pude perceber o que era a felicidade e a alegria de verdade. Porque muitas vezes a gente está aqui se alegrando, mas não entende o como é difícil estar aqui. O como é difícil ter um encontro com Deus. O como é difícil largar o mundo e servir a Deus. Eu posso contar algo que aconteceu interessante com a minha vida. Quando eu fui a primeira vez na igreja, eu pude encontrar essa verdadeira alegria. Na segunda visita, eu consegui compartilhar com os irmãos e ver aquela alegria. Só que na terceira vez, quando eu entrei na igreja, eu já entrei decidido. Eu disse assim: hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Aleluia, Jesus. Quando eu entrei por aquela porta, queridos, eu senti algo impactante na minha vida. Quando eu entrei naquela porta, quando eu levantei, quando o pastor ministrou que eu levantei a minha mão, quando ele fez o convite, eu levantei a minha mão, eu só me lembro de levantar a mão. Quando eu fui perceber, eu já estava em cima do púlpito, de joelho e chorando, me entregando a Jesus, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, dizendo para Ele que a partir daquele momento, todos os sonhos que eu tinha para a minha vida, eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos projetos, mas a partir daquele momento, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava entregando os meus sonhos para Deus, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus vão muito mais além. O tempo que eu determinei, o tempo que eu entreguei para fazer o que eu queria, Deus já tinha determinado, já tinha dito: vai até aqui. Chegou um momento na minha vida, queridos, que eu não encontrava mais saída. Já tinha experimentado de tudo nessa vida. Já tinha vivido tudo nessa vida.
já tinha viajado para muitos lugares que eu tinha sonho desde criança. Mas naquele momento que eu me ajoelhei, eu pude perceber que tudo aquilo era nada. Nada daquilo se assemelhava àquele instante, àquela experiência que eu estava tendo com meu Deus, de entregar a minha vida para Ele, de apresentar os meus sonhos para Ele. A partir daquele momento eu pude ver, querido, que tudo aquilo que eu passei, nada se comparava àquele instante. Eu acredito que cada um dos que viveram esse momento de entregar a vida a Jesus, também passou pelo momento da dúvida, de dizer assim, meu Deus, e como é que vai ser a partir de agora? Quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para casa, eu disse assim, e agora, como é que vai ser? Agora eu sou crente. E agora, como é que vai ser? E os forró? Como é que eu vou voltar a cantar forró? E aí, será que eu vou ter que parar? Só que Deus me ministra no meu coração algo que eu nunca tinha contado isso. Quando eu aceitei Jesus, quando eu resolvi caminhar com Cristo, quando Ele me aceitou, porque eu não valia nada, eu não prestava para nada, eu estava no lamaçal do pecado. Quando eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, eu disse assim, e agora, a partir de hoje, como é que vai ser? Deus levantou um pai para mim. Deus levantou, eu falo assim, pastor, porque Ele me abraçou e disse assim, ei, a partir de hoje, eu vou cuidar de você. A partir de hoje, você vai ser discipulado, você vai estar debaixo de uma proteção da nossa igreja, mas você vai ser acompanhado. E ele falou algo interessante para mim, ele disse assim, olha, você só vai sair, você só vai deixar de cantar, quando o Espírito Santo te incomodar. Quando você, porque assim, o que é que ele falou para mim? Ele disse assim, olha, a igreja não pode jamais dizer assim, saia e venha para cá. Não, você vai sair, vai largar tudo, vem. Só que, querido, o amor de Deus, né? O amor de Deus que é incondicional, o amor de Deus que é supremo, Ele sabe o tempo certo de trabalhar na vida de cada um. Acredito que na caminhada, cada um dos que estão aqui teve vontade de parar, teve vontade de desistir. Mas, Senhor, eu não consigo parar disso, eu não consigo caminhar sem cair. E ele falou, quando ele falou para mim, ele disse assim, ó, eu vou te ajudar. Só saia no momento que o Espírito Santo te incomodar. Porque, queridos, eu tinha uma estrutura, eu tinha uma banda. Quando eu cheguei em São Luís, eu saí do Forró Sacode e montei uma banda. E essa banda eu tinha mais ou menos 15 funcionários. E para eu largar tudo era algo quase impossível. Porque eu tinha agendas para cumprir. Eu aceitei Jesus no mês de abril de 2010. E quando eu comecei a caminhar com Cristo, quando eu comecei a caminhar, ia para a igreja todo domingo, às vezes fazia show no final de semana, e no domingo eu estava lá na igreja. Só que com o passar do tempo, esta palavra aqui, por isso que a palavra diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta palavra começou a arrancar de dentro de mim tudo que não prestava. Eu comecei a perceber um momento diferente na minha vida, que eu subia no palco, mas já não era a mesma coisa. Quando às vezes eu olhava quando eu via as pessoas bebendo, eu já sentia, eu ficava às vezes com pena, dizia assim, meu Deus, eu estou tocando, as pessoas estão se acabando, estão se destruindo. Aquilo começou a me incomodar. Aconteceu algo interessante, quando eu cheguei logo em São Luís, a minha esposa era cantora secular, desde criança ela cantou secular. E durante um ano, quando eu cheguei em São Luís, durante um ano, ela passou durante um ano, ia nos shows e ficava me olhando. Uma vez ela chegou no meu ouvido e soltou um elogio. Para tipo assim, eu abrir meu coração e querer ficar com ela. E ela passou um ano, queridos. Um ano. Ela às vezes chegava, olhava para mim e ficava olhando. E aquela coisa toda. Às vezes até me perseguia nos shows. Às vezes eu ia para um show e ela ia atrás. E eu nunca quis me envolver. Porque eu tinha outro relacionamento. Eu não quis me envolver com ela. E Deus, como faz tudo perfeito, um ano depois, mais ou menos um mês antes de eu aceitar Jesus, a gente começou a se falar. A gente começou a se comunicar. E aí a gente se encontrou, ficou. E um mês depois de a gente ter ficado
Quando eu fui à igreja que eu aceitei Jesus, ela me ligou e disse assim, eu vou aí na sua casa. Eu disse assim, não venha não. Ah, mas não vem por quê? Não vai por quê? Porque eu aceitei Jesus e eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero mudar a minha história a partir de hoje. Eu quero viver uma novidade de vida. E isso aí não dá mais para mim. E ela chegou para mim no telefone e disse assim, era tudo que eu pedia a Deus. Tudo que eu pedia a Deus era um homem que quisesse seguir a Deus, que pudesse me tirar dessa vida. Porque, queridos, tem muita gente que gosta de estar no mundo, mas tem gente que está porque não tem forças para sair. Eu passei 12 anos no mundo. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a caminhar com Cristo, que eu comecei a ter experiências com Deus, eu só passei mais 8 meses. E meu pastor sempre ali, ó, ele falava assim, ele dizia assim, irmão, quando você vê o irmão, muitas vezes eu estava em programas de TV, ele dizia assim, quando você vê o irmão na TV, não julgue não, ore por ele. Ore para que Deus transforme ele, para que Deus liberte ele dessa vida. Ore para que Deus tire do coração dele essa vida. E aí eu fui caminhando. E com 8 meses, querido, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um voto. Eu tinha um evento para fazer. E esse evento ia me gerar um dinheiro para eu abrir um negócio para mim. E eu pedi para Deus, Deus, eu quero fazer algo que eu não preciso mais cantar no secular. Abre uma porta para mim. E certo dia eu estava orando de madrugada. Eu disse assim, Deus, tem uma porta de um evento. E esse evento, o dinheiro que eu vou receber vai dar para eu fazer isso. Se o Senhor abrir esta porta, eu me comprometo, eu faço um voto com o Senhor hoje. De que a partir desta data, eu não canto mais secular, eu não canto mais para o mundo, eu vou apenas te servir. Eu vou apenas te servir, Senhor. Queridos, eu fiz essa oração na madrugada. Quantos ainda acreditam em oração aí? Levante a mão. Quantos creem que Deus responde a oração? Levante a mão e glorifique a Ele. Queridos, eu fiz a oração de madrugada. E quando deu 8 horas da manhã, eu recebi a ligação. Olha, está tudo certo. Se você quiser, eu já deposito o dinheiro na sua conta. E está tudo certo para você fazer o evento. E quando chegou no Réveillon, de 2010 para 2011, eu cantando naquele palco, eu falei para aquela multidão, eu disse assim, olha, para a glória de Deus. Eu disse assim, gente, já está terminando o show. Eu vou fazer a última música, mas eu quero deixar uma mensagem para cada um de vocês. A partir de hoje, a partir desta data, eu não canto mais para o mundo. Fazem 8 meses que eu aceitei Jesus, e a partir de hoje, eu vou viver para Cristo. E a partir de hoje eu não canto mais no mundo. Vocês não vão me ver mais cantando secular. E a partir daquele momento, queridos, eu disse assim, eu não canto mais. Entreguei o microfone e a partir daquele momento, queridos, eu só dediquei a minha vida para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 A partir daquele momento, queridos, e foi interessante é que o inimigo não desiste. Quando eu desci do palco, já tinha um contratante dizendo assim, olha, tudo certo para o carnaval. Aí eu olhei para ele e disse assim, eu acabei de dizer ali que eu não vou mais cantar secular. Ah, que é isso? Você é doido. Vai passar fome. Passar fome. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio em Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. E queridos, hoje já são 7 anos seguindo a Deus, servindo ao Senhor. E o Senhor nunca deixou faltar o pão na minha casa. Inúmeras vezes, às vezes eu não tinha dinheiro, mas orava. Quando era de manhã, Deus mandava alguém lá. Olha, irmão, eu vim aqui trazer uma bênção para você. Olha, irmão, eu vim trazer aqui um alimento para você. Olha, Deus me incomodou para vir trazer uma oferta para ti aqui. Nem um só dia, irmão. Passamos luta, passamos dificuldade, passamos. Mas nós cremos num Deus que Ele pode todas as coisas. Ele não desampara um filho seu. Hoje, querido, eu estou caminhando para o 2º CD. Já gravamos um DVD e já estamos no 2º CD. O Senhor me levou para muitos lugares. O nosso testemunho é muito grande. Deus me levou para muitos lugares. Deus me tirou de São Luís, me levou para a Bahia. Da Bahia o Senhor me levou para o Goiás. Do Goiás o Senhor me trouxe de volta para São Luís do Maranhão.
E nesta minha vinda para São Luís, Deus tem feito coisas tremendas. Deus tem feito coisas sobrenaturais. Hoje eu tenho um filho de 5 anos, tenho uma vida, uma família, vivo feliz, porque Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. E Ele me fez uma promessa. Quando eu aceitei Jesus, Ele me fez uma promessa que eu ia viver a vida, e uma vida em abundância. E hoje eu tenho podido contemplar isso. Hoje eu posso contemplar isso. Você pode até não ter ouvido hoje, queridos, o que você queria ouvir, mas eu acredito que tudo que foi falado era o que você precisava ouvir. Porque muitas vezes, querido, você se encontra triste na caminhada. Muitas vezes você se encontra abatido na caminhada. Você pensa em desistir do chamado. Muitas vezes você pensa em desistir, às vezes, de um casamento. A gente tem observado, tem visto nos últimos dias muitos divórcios. Isso tem sido muito triste. A gente tem visto muitas pessoas desistindo do chamado, do ministério. Pessoas têm olhado para trás, não sabendo e não entendendo que as coisas deste mundo são passageiras. Que as coisas desse mundo as coisas terrenas vão ficar aqui. As coisas que vão para sempre são as coisas espirituais. Quando você ganha uma alma para Jesus, quando você ganha uma vida para Jesus, isso é um bem eterno. A tua alma é eterna. Quando você aceita Jesus e você sai da morte para a vida, e vida eterna. Então, querido, nós temos um chamado de Deus para ganhar as nações, para restaurar aqueles que estão perdidos neste mundo, para salvar aqueles que estão jogados na droga, jogados na prostituição. Através da minha vida, eu tenho ministrado para muitos músicos, e Deus tem salvado, queridos. Através da minha vida, Deus tem salvado muitas vidas. Onde eu imaginava que eu estaria hoje, como servo de Deus, viajando o Brasil inteiro e sendo bênção na vida das pessoas. Quando eu estava no mundo, quando eu cantava as canções, eu atraía maldição para as pessoas. Porque quando eu ministrava, quando eu cantava aquelas canções, eram canções que só levavam as pessoas a beber, a se drogar, a se destruir. Mas hoje, cantando para Jesus, eu tenho levado vida para as pessoas. E essa vida que Deus quer para a tua vida, essa vida que Deus quer que você leve para outras pessoas. Eu não sei se encontra no nosso meio pessoas que se encontram afastadas, ou que não têm uma aliança com Deus. Mas se tiver pessoas aqui dessa forma, que ao ouvir esse testemunho e ouvir essa palavra, quiserem nesta hora, vir aqui à frente e receber uma oração, venha. Se você está aqui nessa noite e foi tocado por esta mensagem, por esse testemunho, se você que está aqui e acredita no poder deste evangelho, que tira um homem que estava lá no forró, que estava preso no mundo, na bebedeira, nas drogas, e hoje, em cima de um púlpito, de uma igreja, louva e adora e engrandece o nome do Senhor, vem até aqui, se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que tudo pode. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. O amor de Deus é incondicional. Ele nos amou primeiro. Antes de nós estarmos aqui, querido, dedicando um louvor e adoração a Ele, Ele já tinha escrito este dia. Ele já tinha determinado para nossas vidas este dia. Aleluia. Aleluia. Muitos têm rejeitado, mas nós aceitamos a esse chamado. Quantos aceitaram Jesus aqui? Levante a mão. Quantos amam esse Deus? Levante a mão e dê um glória bem alto. Aleluia. O nosso Deus, aplauda bem forte a Ele. Aleluia. Então nessa hora, queridos, reconhecendo que o meu Deus fez maravilhas, e como eu disse na palavra, como a palavra que está escrita em Mateus 23, que o Senhor
Ele lamenta por aqueles que estão no mundo, por aqueles que voltam para o mundo. Mas Ele se alegra com aquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega a esse Deus. Porque Ele é o Deus que remove a pedra e chama para fora, para viver uma vida em abundância. Quando Ele te alcançou, Ele te alcançou para te dar uma vida nova. E esta vida que nós temos ministrado e pregado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Minha vida me faz aleluia, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha, me chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Oh, aleluia. Transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de cante comigo. Transforma a minha vida, meu. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu quando aquela pedra removeu. Depois de 4 Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia! Me chama pelo nome. Ele te chama pelo teu nome. Aleluia! Agora começou a festa no céu, meu irmão. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a prova, a força que há. Ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama. Baixinho. Aleluia. Transforma a minha vida. Ele é o Deus que faz o milagre. Chama para fora, remove a minha pedra. Pode vir. Você que ouviu essa mensagem, querido, você que ouviu esse testemunho e foi tocado por ele, vem aqui à frente. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que faz a obra. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome,
muda minha história, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pena, me chama pelo nome, muda minha história, me faz um milagre, me toca nessa hora, chama para fora, ressuscita. Aleluia, aleluia, Jesus, obrigado, Deus, obrigado por este momento, Pai. A coisa mais importante desta noite aconteceu agora. Não foi os louvores, não foi a pregação, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus que convence o homem. Aleluia, aleluia. Há uma festa no céu nesta hora, querido. A Bíblia diz que só existe uma hora que existe festa no céu, é quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como o único Salvador. Se ainda tiver alguém, vem aqui à frente, vem. Existe uma família aqui para te abraçar. Existem pais para te abraçar. Aleluia, para te ajudar a caminhar. Aleluia, para te levar para o céu.